Gente, João, capítulo 14. Texto conhecido, tem música, né, que nos faz lembrar, né? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Enfim, vamos dar uma lida. Pronto, tá aí, tá todo mundo vendo, né? Eu vou ler aqui na versão da NVI, tá? Não se turbe o vosso coração. E aí vale lembrar que a gente está aqui, se estamos em João 14, significa que a gente já está bem avançado aqui no ministério de Jesus. Já estamos indo para os finalmente, né? Muita coisa já aconteceu aqui entre Jesus e os seus discípulos. Jesus já mudou a vida de todos eles de alguma forma, né? Nos chamando para caminhar com ele. Um largou a família, o outro largou a sua empresa, o outro largou o emprego, enfim. E depois de todo esse tempo, Jesus começou a falar que ele ia embora, né? Com 33 anos, com 2 anos e meio de caminhada ali, 3 anos no máximo, Jesus falou que ia embora. E aí os caras, imagino eu, que eles ficaram preocupados, chateados, irados. Porque imagina só, você larga tudo que você fazia até então, né? O Pedro, por exemplo, o Pedro já era um cara aí de meia idade, que era um pescador e tinha uma pequena empresa, né, de pesca junto com seu irmão, seus primos. E aí, por causa de Jesus, ele abandonou tudo aquilo, ficou 2 anos e meio fora, e de repente Jesus fala, olha, eu vou embora, e vocês se viram. Então os caras ficaram perturbados, né? E é por causa dessa perturbação, imagino eu, que Jesus começou essa fala aqui, ó. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas, né? A melhor tradução aqui do grego seria na mansão de meu pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu vou abrir um parênteses aqui nesse eu sou o caminho, a verdade e a vida, já para matar esse assunto, né? Por que Jesus usou esses três elementos, caminho, verdade e vida? Porque o templo, né, o templo de Jerusalém, ele tinha 3 pavimentos, né? A gente já falou isso várias vezes. O primeiro pavimento, o lugar que as mulheres e os não-judeus, os gentios, podiam entrar. E para entrar nesse pavimento tinha uma porta, né? E aí, para você entrar no segundo pavimento, que tinha uma outra porta para entrar lá, nesse segundo pavimento, mulheres e não-judeus já não entravam mais, não tinham direito de passar por ali, né? Ali no segundo pavimento, apenas os homens judeus. E aí depois tinha uma terceira porta para chegar no último pavimento, que apenas o sumo sacerdote podia entrar. E lá que estava a presença de Deus. Então, para você acessar a Deus naquele ambiente, você tinha que passar por essas 3 portas. Mas em cada porta ficava um grupo de pessoas, né? O templo foi estruturado de uma forma que segregava as pessoas. E adivinha qual era o nome dessas 3 portas? A porta do caminho, a porta da verdade e a porta da vida. O que Jesus está fazendo aqui não é afirmando algo sobre si ou dizendo que só ele. Não, ele só está fazendo uma crítica à religião, a uma religião que segregava. Ele está dizendo assim: esquece toda essa estrutura religiosa, esse templo, porque se tiver alguma forma da gente chegar a Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, sempre de alguma forma, ele está criticando aquele sistema religioso opressor, né? E aí a gente continua. Não, mas assim, eu vou até dar uma pausa aqui e quero introduzir o assunto com vocês, né? Eu imagino que a maioria de vocês já conhece esse texto, já ouviu esse texto de alguma forma. Imagino também que você já ouviu pregações, talvez estudos, sei lá, você mesmo já leu e já fez a sua interpretação. E provavelmente o que você compreende desse texto, ou o que te ensinaram,
É basicamente isso. Olha o que Jesus está falando. Ó, não se preocupem, né? Porque acreditem em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E eu estou indo lá, né? Eu estou indo para a casa do meu pai, ou seja, Jesus vai morrer, vai ser crucificado, vai morrer, então ele vai para o céu, né? Vai para Deus. Lá eu vou para a casa do meu pai e eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar essas moradas para um dia vir buscar vocês, né? Para vocês morarem comigo, aonde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus morreu e foi para o céu, está fazendo um monte de puxadinho, imagino eu, né? Um monte de kitnet, para um dia vir e buscar uma galera para morar eternamente com ele. Provavelmente é isso, que já te ensinaram, e talvez seja dessa forma que você faça uma interpretação lendo esse texto, né? Mas se a gente ler com cuidado e com carinho, a gente vai ver que não tem nada a ver com isso. E aí eu não vou nem entrar em campos de tradução, é só uma interpretação mesmo. Quer ver? Quer ver? Vamos ler de novo, e talvez aqui já mude alguma coisa. Olha, no versículo 2, Jesus faz uma afirmação. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Talvez aqui, nesse onde tem um ponto final, depois ali do dito, talvez a melhor forma ali seria 2 pontos. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês. Se não tivesse muitas moradas, eu diria para vocês e eu mesmo iria preparar um lugar. E aí, o versículo 3. E se eu for preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E talvez aqui, onde está o voltarei, o levarei, a melhor conjugação seria voltaria ou levaria. Olha só o que Jesus está falando. Gente, fica tranquilo, porque na casa de meu pai tem espaço para todo mundo. Se não tivesse, eu diria para vocês. E além de dizer, se não tivesse, eu mesmo iria lá e ia preparar um lugar para todo mundo. Pronto. Só interpretando o texto, colocando ponto e vírgula do lugar certo, a gente já percebe que Jesus não está dizendo que ele está indo contratar uma empreiteira, está indo preparar um lugar. Ele já afirma: na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai tem espaço para todo mundo. Na casa do meu pai ninguém fica de fora. Eu garanto para vocês, pô, não se turbe o vosso coração. Se não fosse assim, pô, eu teria dito. Se fosse diferente, eu tinha falado para vocês. E se não fosse assim, eu iria preparar um lugar só para ficar com vocês eternamente. Então aqui já muda completamente a interpretação do nosso texto. Jesus em nenhum momento está falando de um espaço metafísico. Jesus em nenhum momento está falando de um lugar onde está lá, que um dia a gente vai para lá. Não, Jesus está falando agora. Jesus está falando especificamente aqui para os discípulos dele, para o agora. E aí a gente faz essa leitura para nós. Então, essa leitura é para nós. Jesus falando assim: fica tranquilo, está tudo resolvido. Casa do meu pai já tem espaço para todo mundo. Se não tivesse, eu tinha avisado vocês, eu tinha preparado, mas fica tranquilo, já está tudo pronto. Então, gente, esse lugar preparado, essa casa do Pai, que não está sendo preparada por Jesus, mas que já está pronta. E Jesus falou para a gente: fica tranquilo que está pronto e tem espaço para todo mundo. Ninguém fica de fora. Qual é essa casa do Pai? Qual é? Eu sugiro que a gente leia um pouquinho mais aqui para baixo. Depois vocês leem o texto completo, tá, gente? Eu estou ganhando tempo aqui. Mas há uma confusão. Quando Jesus fala isso, assim como nós interpretávamos errado esse texto,
os meninos ali também ficaram um pouco confusos, né? E aí um perguntou, pô, mas qual que é esse caminho? Mas peraí, a gente não sabe onde é que é. Houve questionamentos, houve confusão sobre o que Jesus estava falando. E aí Jesus começa a explicar. Então aqui, mais ou menos, a partir do versículo 16, Jesus começa a explicar, porque houve muita confusão. Então ele fala assim, gente, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus falou lá no começo, né? Tem um lugar preparado para que a gente esteja junto para sempre. E agora Jesus está reafirmando. Eu pedirei ao Pai que mande outro. O que Jesus está falando é o seguinte, gente. Quando eu estou dizendo que vai ter um lugar preparado para a gente ficar junto, eu não estou dizendo que eu, pessoalmente, estarei com vocês, não. Quem vai vir é outro. O lugar preparado onde vocês vão passar comigo eternamente, mas é comigo um outro. É meio confuso, né? Mas o mais legal, gente, é que no grego aqui a palavra outro, ela dá uma ideia de um outro da mesma espécie. Aqui no português, outro é outro, né? Se eu falar assim, essa camiseta ou uma outra camiseta, eu uso essa palavra, outro. Agora, se eu vou falar duas coisas de uma mesma espécie, duas uvas de um mesmo cacho, no grego tem uma outra palavra para o outro, né? E é essa palavra que está sendo utilizada aqui. Vai vir outro, mas é igual a mim, então fica tranquilo. E aqui, ó, agora no versículo 17, é o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-los, porque não vê, não conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive e estará entre vocês. Olha só, versículo 18. Olha que legal, porque Jesus está falando, no versículo de cima, o 17, Jesus está falando de outro. Só que agora ele fala sobre si. Jesus, ele intercala falando, tipo, na primeira e na terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo. Ele, no versículo 17, ele está falando do Espírito da verdade. No versículo 16, ele está falando que ele vai enviar outro. Mas no versículo 18, ele fala, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E qual é essa volta? Qual é esse momento que esse outro veio? Atos capítulo 2. Nós temos a narrativa de Atos capítulo 2, quando há ali um monte de informações que não é o tema hoje na nossa, na nossa conversa. Peraí, gente. Né? Línguas, idiomas, línguas, barulho como de vento, línguas como de fogo, enfim. Mas tirando toda essa confusão que tem, fato é que é a narrativa de onde o Espírito Santo, o outro conselheiro, consolador, o paráclito, ele é derramado sobre toda a humanidade. Porque o que acontecia ali, então, é que o povo de Israel achava que Deus era exclusividade deles, né? Se você não é judeu, se você não é circuncidado, enfim, você não tem esse acesso a Deus. O templo, a própria estrutura do templo, já era uma construção que demonstrava exatamente isso. Não, as mulheres e os não-judeus só vão aqui nas beiradas, né? Os homens podem um pouquinho mais, o sumo sacerdote. Então, assim, tinha essa ideia de que Deus estava só sobre um povo. E agora, Jesus está falando, não, na casa de meu pai tem muita morada, tem espaço para todo mundo, não é só para judeu, não. Fica tranquilo. E aí, quando o Espírito Santo é derramado, ele não é derramado apenas sobre o judeu. Ele é derramado sobre toda a humanidade. Deus se relaciona com toda a humanidade, porque na casa dele tem espaço para todo mundo. Tipo coração de mãe. Ninguém fica de fora. Não importa a religião ou falta dela. Não importa as crenças, os dogmas. Não importa o comportamento moral. Não importa sexualidade, não importa gênero, não importa como você se identifica, não importa. Na casa de Deus tem espaço para todo mundo que já está preparado para nós. Pô, é isso.
E o que diremos nós diante dessas coisas, né, gente? O que diremos nós diante dessas coisas? É por isso que eu abri. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Aqui. Pronto. É por isso que eu abri a minha fala com a música do Zeca. É ser humano. Essa aqui é a mesma pregação que eu fiz domingo aqui na garagem, gente. Inclusive, se tiver alguém de Mogi aqui, se ferrou, né? Ouviu 2 vezes a mesma coisa. Essa letra do Zeca é tão bacana, mano. É o tipo de música. E assim, talvez seja uma característica minha, a Karina, a minha esposa, vive dizendo que eu sou meio volúvel, né? Eu acabo sendo de alguma forma em alguns aspectos mesmo. Eu sou desse que, se eu ouço uma música como essa, do Zeca, pô, a música me põe pra cima. Você volta até a acreditar na humanidade, né? Aí você já começa a lembrar das coisas boas, pensar nas coisas boas, nas pessoas que te faz bem, porque a letra é muito legal. Aí depois você vai, assiste meia hora de Fantástico, aí é bad vibe total. Você fala, puta, não tem mais jeito, não. A humanidade tá perdida, não tem jeito, não tem jeito. Aí você vai lá, entra no Instagram e acessa lá razões para acreditar, só vidinho bacana de pessoas ajudando uma outra. E aí eu fico nessa. Quando o assunto é a humanidade tem jeito, será? Tem hora que eu boto mó fé. Aí tem hora que eu falo, puta, não dá mais não, acabou. E eu vou nessa. Mas hoje eu escolho acreditar que há primeiro espaço para todo mundo, para todo mundo. Eu escolho acreditar que esse lugar preparado por Jesus para nós somos nós. É a própria humanidade. É onde ele foi derramado sobre toda a humanidade, em Atos capítulo 2. Eu acredito que essa casa de Deus está preparada. E essa casa de Deus, presta atenção, além de não ser o templo, que eu acho que isso aqui está batido, essa casa de Deus não é isso aqui não, tá? Esquece isso. Ah, eu sou templo do Espírito Santo. Não, não é não. Esquece isso. Nem você é, nem eu sou. Nós somos. Eu não sou bosta nenhuma. Nós somos. Deus não habita em mim. Ó, anota essa porque essa aqui dá um tweet bom, hein? Inclusive, eu acho que bastante gente podia twittar e até marcar lá, falar, essa aqui estava na garagem hoje. Deus não habita em mim. Deus habita em nós. Deus não está aqui em mim. Deus está se movimentando na relação humana, na relação entre os seres humanos. Então, não, Deus não está aqui. Deus está nesse movimento dessas relações. E se você pensa nisso, Deus, como esse movimento nas relações, quando você maltrata alguém, quando você machuca alguém, se Deus está exatamente na relação de você com outra pessoa, quando nessa relação você é trouxa, você está sendo trouxa não é só com a pessoa, e vice-versa. Não faz sentido quando Jesus fala que quando a gente deu de comer a quem tinha fome, é como se tivesse dado comida a ele, quando a gente deu de beber aqui, é exatamente isso, porque Deus está nas nossas relações, gente. Então, se tem alguém ainda que vive a vida olhando para cima, esperando essa casa, esperando essas moradas, olha, eu vou dizer primeiro, não tem nada, não tem problema algum você imaginar, conjecturar, como vai ser a eternidade, como vai ser depois da morte. Nossa, você pode conjecturar à vontade, e eu acredito que a nossa fé nos dê esperança para isso. Mas o que Jesus está dizendo é para um pouco de olhar para cima e olha para o chão, olha para o lado, olha para o agora. Você já parou para pensar quantas pessoas desperdiçaram suas vidas em nome de Deus? Você já parou para pensar, e eu conheço dezenas, centenas, quem sabe milhares, de pessoas que viveram e vivem suas vidas aqui
de qualquer jeito, porque eles estão esperando algo no porvir. O melhor de Deus ainda está por vir, as suas de ouro. E aí a vida que foi dada a nós pelo próprio Deus e Criador, a gente abandona, a gente joga fora, em nome de algo que nunca nos foi prometido. Então, acho que a música do Zeca nos ajuda a pensar um pouco mais no agora, na humanidade, nos seres humanos, que é exatamente a preocupação de Deus. Deus não está preocupado nem com Ele mesmo, nem com Rua de Ouro, nem com a eternidade. Deus está preocupado com o tanto de pessoas que sofrem nesse momento, o tanto de pessoas que não têm o que comer, que não têm como comprar um gás, o tanto de mulheres que estão sofrendo abuso, violência dentro das suas próprias casas, tanto de LGBTs que têm sofrido abusos, violência, né, casos bizarros todos os dias, enfim, a nossa democracia. Então, a preocupação de Deus é conosco, é com a humanidade. E agora, com todo esse background que eu te dei, eu vou botar de novo a música do Zeca. A gente vai parar de gravar, mas se você está assistindo esse vídeo depois também, aproveita que você está no YouTube e põe aí Zeca Pagodinho, Ser Humano.